pauta. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito a leitura bíblica do dia feita pela excelentíssima senhora vereadora Eliana. Bom dia a todos que nos visitam, que acompanham a nossa sessão, muito bom dia. Salmo 140 diz assim: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do impuro, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Uma ótima sessão a todos, que Deus esteja abençoando cada um. Solicito da secretária a leitura das atas anteriores. Ata da sessão ordinária do segundo período legislativo da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Julianópolis, realizada em 22 de novembro de 2022. Presidente, vereador Daniel Pereira da Silva, primeiro secretário, vereador Marcel Ginelli, e segundo secretário, vereador Luiz Estevam. Aos 22 dias do mês de novembro de 2022, a hora regimental no prédio da Câmara Municipal de Julianópolis, além da mesa acima referida, compareceram ainda os seguintes vereadores: Babal Davan, Jarles Queiroz, Givaldo Mesquita, Arnaldo Ribeiro, Nilton do Salão, Eider Carvalho e vereadora Eliana Aguilar. Havendo quórum legal, o presidente declarou aberta a sessão, solicitou a leitura bíblica do dia, feita pelo vereador Marcel. Solicitou da secretária a leitura da ata anterior, que após ser lida, discutida e votada, foi aprovada por unanimidade de votos. Solicitou ainda dos expedientes e das proposições, onde constavam ofício número 36/2022, ofício circular do Fundo Municipal de Saúde de Julianópolis, ofício número 223/2022, da Prefeitura Municipal de Julianópolis, encaminhando o projeto de lei 463/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil. Ofício número 225/2022, da Prefeitura Municipal de Julianópolis, encaminhando o projeto de lei 464/2022, que dispõe sobre a aplicação dos recursos provenientes do ICMS Verde do município de Julianópolis. Ofício número 226/2022, da Prefeitura Municipal de Julianópolis, encaminhando o projeto de lei 465/2022, que dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal e procedimentos de inspeção sanitária de produtos de origem animal e vegetal. Revoga a Lei Municipal número 304/2011. Ofício 257/2022, da Prefeitura Municipal de Julianópolis, encaminhando o projeto de lei 466/2022, que dispõe sobre a contribuição de iluminação pública e autoriza o município de Julianópolis a celebrar convênio com a Equatorial
para a cobrança da referida contribuição. Ofício número 258/2022 da Prefeitura Municipal de Julianópolis, encaminhando o projeto de lei 467/2022, que autoriza o Poder Executivo a confessar e parcelar débitos oriundos do fornecimento de energia elétrica e de iluminação pública junto à Equatorial. Indicação número 49/2022, de autoria do vereador Daniel. Parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei 460/2022, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 345/2015, em conformidade com a Lei Federal número 13.824 de 2019, e parecer da Comissão de Assistência Social ao projeto de lei 460/2022. Ato seguinte, o presidente colocou em discussão a indicação número 49/2022. Encerrada a discussão, foi colocada em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. Colocou em discussão o parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei 460/2022. Encerrada a discussão, foi colocado em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Colocou em discussão o parecer da Comissão de Assistência Social ao projeto de lei 460/2022. Encerrada a discussão, colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Encaminhou todos os projetos de lei apresentados para as comissões e, em seguida, franqueou a palavra aos senhores vereadores e vereadora. O vereador Jarles solicitou a palavra, referenciou os presentes, falou que havia visitado algumas obras que estão sendo realizadas na cidade e que algumas são da gestão passada e foram retomadas pela atual gestão, pois, segundo o vereador, são obras importantes para o bem-estar da população. Falou ainda sobre a obra de canalização de água do bairro Centro. Explicou o motivo da lentidão da obra e que já foi iniciada a operação tapa-buracos para reduzir um pouco o transtorno para os moradores. Falou sobre a quantidade de escolas existentes no município e que, por falta de alunos, algumas funcionam como secretarias municipais. Porém, há necessidade de reforma na maioria delas, o que está sendo realizado pela gestão. E não só na estrutura física, mas também de equipamentos, como computadores. E pediu à população que também acompanhasse o que vem sendo realizado pela gestão e finalizou agradecendo. Em seguida, o vereador Estevam solicitou a palavra, referenciou os presentes, agradeceu a todos que foram a Brasília, os quais chamou de patriotas, que não desistiram de lutar pela pátria, por Deus e pela família. Agradeceu ainda ao deputado Paulo Bentso pelos computadores e uma escola de música que foram entregues na assistência social. Pediu à secretária de assistência que, quando forem entregues os veículos que está por vir, que lhe convide, pois são demandas que conseguiu com o deputado Paulo Bentso. Falou ainda sobre o clamor dos moradores do bairro Bela Vista por água e finalizou com uma citação. E não havendo mais nada a tratar, o presidente convocou os vereadores para uma sessão extraordinária às 14 horas para a votação do parecer do projeto de lei 462/2022, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023 e, em seguida, declarou encerrada a sessão. Em discussão à ata anterior. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Em votação à ata anterior. Os senhores vereadores, por favorável, permaneçam sentados. Está aprovado. Ata da sessão extraordinária do segundo período legislativo da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Julianópolis, realizada em 22 de novembro de 2022. Presidente, vereador Daniel Pereira da Silva. Primeiro secretário, vereador Marcel Ginelli. E segundo secretário, vereador Luiz Estevam. Aos 22 dias do mês de novembro de 2022, às 14 horas, no prédio da Câmara Municipal, além da mesa acima referida, compareceram ainda os seguintes vereadores: Babal Davan, Jarles Queiroz, Nilton do Salão, Arnaldo Ribeiro, Givaldo Mesquita, Eider Carvalho e vereadora Eliana Aguilar.
Havendo quórum legal, o presidente declarou aberta a sessão extraordinária para a votação dos pareceres das comissões de Justiça e de Economia e Finanças ao projeto de lei 462/2022, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023. O presidente solicitou a leitura bíblica do dia, feita pelo vereador Marcel. Solicitou da secretária a leitura do expediente do dia. Ato seguinte, o presidente colocou em discussão o parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei 462/2022. Encerrada a discussão, foi colocado em votação, sendo o mesmo aprovado por maioria absoluta de votos. Colocou ainda em discussão o parecer da Comissão de Economia e Finanças ao projeto de lei 462/2022. Encerrada a discussão, foi colocado em votação, sendo o mesmo aprovado por maioria absoluta de votos. Ato seguinte, o presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores e vereadora, e não havendo nenhuma manifestação, agradeceu a presença de todos e em seguida declarou encerrada a sessão extraordinária. Em discussão, a ata da sessão extraordinária. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Em votação, a ata da sessão extraordinária. Os senhores vereadores, se for favorável, permaneçam sentados. Está aprovado. Não teve inscrição? Ninguém se inscreveu?
Para falar? Ah, tá. Não? Certo. Solicito da secretária a leitura dos expedientes e das proposições. Câmara Municipal de Julianópolis, indicação número 50/2022. Indico à senhora prefeita municipal, vir do plenário, que seja implantado a educação de trânsito nas escolas. Justificativa. A referida indicação tem como objetivo conscientizar os alunos sobre as leis de trânsito, alertando-os sobre os perigos que nele ocorrem e, sobretudo, como devemos nos comportar e respeitar as leis para a segurança de todos. Plenário Tereza Dombrowski de Lima, 28 de novembro de 2022. Vereadora Eliana. Câmara Municipal de Julianópolis, requerimento número 011/2022. Jarles Queiroz, vereador desta Casa de Leis, vem respeitosamente ao plenário a presença de Vossas Excelências, nos termos do artigo 128 a 132 e artigo 94, inciso 7 do Regimento Interno, requerer urgência e dispensa dos pareceres da Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação de Leis e Comissão Permanente de Economia e Finanças, conforme artigo 108, parágrafo 6º do Regimento Interno, no projeto de lei 458/2022, que cria o cargo de fiscal de tributos, determina número de vagas, atribuições e dá outras providências, incluindo na pauta para que possa ser votado na presente sessão ordinária. Plenário Tereza Dombrowski de Lima, e 29 de novembro de 2022. Vereador Jarles. Requerimento número 12/2022, Jarles Queiroz, vereador desta Casa de Leis, vem respeitosamente ao plenário, na presença de Vossas Excelências, nos termos do artigo 128 a 132 e artigo 94, inciso 7 do Regimento Interno, requerer urgência e dispensa dos pareceres da Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação de Leis e Comissão Permanente de Economia e Finanças, conforme artigo 108, parágrafo 6º do Regimento Interno, no projeto de lei 463/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil e dá outras providências, incluindo na pauta para que possa ser votado na presente sessão ordinária. Plenário Tereza Dombrowski de Lima, 29 de novembro de 2022, vereador Jarles Queiroz. Requerimento número 13/2022, Eider Carvalho, vereador desta Casa de Leis, vem respeitosamente ao plenário a presença de Vossas Excelências, nos termos do artigo 128 a 132 e 94, inciso 7º do Regimento Interno, requerer urgência e dispensa dos pareceres da Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação de Leis, da Comissão Permanente de Economia e Finanças e da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais, conforme artigo 108, parágrafo 6º do Regimento Interno, no projeto de lei 464/2022, que dispõe sobre a aplicação dos recursos provenientes do ICMS Verde no município de Julianópolis e dá outras providências, incluindo na pauta para que possa ser votado na presente sessão ordinária. Plenário Tereza Dombrowski de Lima, 29 de novembro de 2022, vereador Eider Carvalho. Requerimento número 14/2022, Eliana Aguilar, vereadora desta Casa, vem respeitosamente ao plenário a presença de Vossas Excelências, nos termos do artigo 128 a 132 e artigo 94, inciso 7 do Regimento Interno, requerer urgência e dispensa dos pareceres da Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação de Leis, da Comissão Permanente de Saúde, da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais e da Comissão Permanente de Agricultura, Agroindústria, Pecuária e Pesca, conforme artigo 108, parágrafo 6º do Regimento Interno, no projeto de lei 465/2022, que dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal e procedimento de inspeção sanitária de produtos de origem animal e vegetal, revoga a Lei 304/2011 e dá outras providências, incluindo na pauta para que possa ser votado na presente sessão ordinária.
Plenário Tereza Dombrowski de Lima, 29 de novembro de 2022. Vereadora Eliana Aguilar. Requerimento número 15 de 2022, Givaldo Mesquita, vereador desta Casa de Leis, vem respeitosamente ao plenário a presença de Vossas Excelências nos termos do artigo 128 a 132 e artigo 94, inciso 7 do Regimento Interno, requerer urgência e dispensa dos pareceres da Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação de Leis e Comissão Permanente de Economia e Finanças, conforme artigo 108, parágrafo 6º do Regimento Interno, no projeto de lei número 466/2022, que dispõe sobre a contribuição de iluminação pública e autoriza o município de Julianópolis a celebrar convênio com a Equatorial para a cobrança da referida contribuição e da outras providências, incluindo na pauta para que possa ser votado na presente sessão ordinária. Plenário Tereza Dombrowski de Lima, 29 de novembro de 2022, Givaldo Mesquita, vereador. Requerimento número 16, 2022, Eider Carvalho, vereador desta Casa de Leis, vem respeitosamente ao plenário a presença de Vossas Excelências no termo do artigo 128 a 132 e artigo 94, inciso 7 do Regimento Interno, requerer urgência e dispensa dos pareceres da Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação de Leis e Comissão Permanente de Economia e Finanças, conforme artigo 108, parágrafo 6º do Regimento Interno, no projeto de lei 467/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a confessar e parcelar débitos oriundos do fornecimento de energia elétrica e de iluminação pública junto à Equatorial Pará, incluindo na pauta para que possa ser votado na presente sessão ordinária. Plenário Tereza Dombrowski de Lima, 29 de novembro de 2022, vereador Eider Carvalho. Câmara Municipal de Julianópolis, parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação de Leis ao projeto 461/2022, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município e da outras providências. Relator Eider Carvalho, do relatório. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Julianópolis e da outras providências, com a finalidade de promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais. Da análise. Nos aspectos que tange a esta comissão analisar, de início, ressalta-se que se trata de matéria de competência do Poder Executivo legislar, estando, portanto, legal e constitucionalmente proposta. Expor que a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 9º, que compete ao município legislar sobre os assuntos de interesse local, tendo como objetivos o pleno desenvolvimento de suas funções sociais e garantia do bem-estar de seus habitantes. No que concerne aos municípios, de acordo com o artigo 30, incisos 1 e 2, também da Constituição, disciplina a questão de acordo com suas peculiaridades locais. Logo, pelo exposto, tenho que o presente projeto está de acordo com as normativas legais, não há vício de competência, além de a matéria atender ao arcabouço jurídico, de modo que o projeto de lei 461/2022, no seu aspecto formal e material, é constitucional, porque observa as regras da Lei Orgânica e da Constituição Federal, estando apto a tramitar. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação de Leis, em sessão realizada no dia 8 de novembro de 2022, opinou unanimamente, após analisar o projeto de lei apresentado, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 461/2022. Esse é o parecer da presente comissão. Relator Eider Carvalho. Acompanhe o voto do relator Marcel Ginelli, Nilton do Salão, Igor Gatti e Babal Davão. Parecer da Comissão Permanente de Economia e Finanças ao projeto de lei 461/2022, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Julianópolis e da outras providências. Relator Jarles Queiroz, do relatório. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Julianópolis, com a finalidade de promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais. Da análise. Primeiro, isto é salientar que a Comissão Permanente de Justiça e Redação de Leis opinou pela legalidade e constitucionalidade de sua proposição,
de modo que o presente projeto de lei, de autoria do Executivo, está apto quanto à iniciativa. Quanto à matéria, também não se verificam óbices à proposta. Assim, entende-se que a matéria merece o apoio desta edilidade. Desta feita, opinam favoráveis à tramitação do projeto. Por todo o exposto, a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade de boa técnica legislativa e, no mérito, também deve ser acolhido, razão pela qual, dentro do campo de análise da presente comissão permanente, opina-se pela aptidão do projeto de lei 461/2022. Parecer da comissão. A Comissão Permanente de Economia e Finanças, em sessão realizada em 8 de novembro de 2022, opinou unanimamente, após analisar o projeto de lei apresentado, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. É o parecer da comissão. Relator Jales Queiroz acompanha o voto do relator. Vereadora Eliana Aguilar, vereador Luiz Estevão, vereador Givaldo e vereador Eider. Parecer da Comissão de Cultura, Turismo e Desporto ao projeto de lei 461/2022. Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Julianópolis e outras providências. Relator, Nilton do Salão. Do relatório, trata-se de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Julianópolis e outras providências, com a finalidade de promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais. Da análise, compete a esta comissão emitir pareceres em todas as proposituras sobre matérias relacionadas direta ou indiretamente à cultura e turismo. Primeiro, isto salientar que a Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação de Leis opinou pela legalidade e constitucionalidade de sua proposição, de modo que o presente projeto, de autoria do Executivo, está apto quanto à iniciativa. Do voto por todo o exposto, a referida propositura reveste-se de boa técnica legislativa e, no mérito, também deve ser acolhida, razão pela qual opina-se pela aptidão do projeto de lei dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Por isso, voto pela sua aprovação. Sala das Comissões, 8 de novembro de 2022. Relator, Nilton do Salão. Parecer da comissão. A Comissão de Cultura, Turismo e Desporto, em sessão realizada em 8 de novembro de 2022, opinou unanimamente, após analisar o projeto de lei apresentado, como sendo favorável, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 461/2022. Esse é o parecer. Relator Nilton do Salão, acompanha o voto do relator vereador Arnaldo Ribeiro e vereador Babal Davão. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação de Leis ao projeto de lei 430/2021, que dispõe sobre o controle populacional de animais, bem como sobre a prevenção e o controle das zoonoses no município de Julianópolis, Estado do Pará. Relator Eider Carvalho. Do relatório, trata-se de projeto de lei de iniciativa do Executivo, representado pela Prefeita Municipal, que dispõe sobre a criação da Lei 430/2021, refere-se ao controle populacional de animais, bem como sobre a prevenção e o controle das zoonoses do município. Da análise, nos aspectos que tange esta comissão analisar, de início, ressalta-se que se trata de matéria de competência do Poder Executivo legislar, estando, portanto, legal e constitucionalmente proposto. Isso porque a Lei Orgânica dispõe em seu artigo 9º que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções sociais e garantia do bem-estar de seus habitantes. Tem-se ainda o artigo 94, inciso 6 da Lei Orgânica, concedendo a competência de aferir a conveniência e a necessidade, bem como deflagrar e fundamentar o processo criativo de projeto de lei para, após remeter à Câmara Legislativa. Verifica-se assim que não há vício de iniciativa capaz de macular o andamento da propositura, de modo que o presente projeto de lei, de autoria do Executivo Municipal, está apto quanto à iniciativa. Do voto por todo o exposto, a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e, no mérito, recomenda-se haver emenda ao artigo 40 do projeto de lei 430/2021. Posto isso, acolhida a emenda, opina-se pela aptidão do projeto de lei 430/2021.
dentro do campo de análise da presente comissão. Relator Eider Carvalho. Parecer da comissão. A Comissão Permanente de Justiça, em sessão realizada em 8 de novembro, após analisar o projeto de lei apresentado e após acolher a emenda ao artigo 40 do projeto de lei 430, declarando expressamente a revogação da lei de número 134/2002, opinou unanimamente pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto 430/2021. É o parecer. Relator Eider Carvalho. Acompanhe o voto do relator Marcel Ginelli, Nilton do Salão, Babal Davan e Igor Gatti. Parecer da Comissão Permanente de Saúde ao projeto de lei 430/2021, que dispõe sobre o controle populacional de animais, bem como sobre a prevenção e o controle das zoonoses no município de Julianópolis. Relator Eliana Aguilar. Do relatório, trata-se de projeto de lei de iniciativa do Executivo, representado pela Prefeita Municipal, que dispõe sobre a criação da Lei 430/2021, refere-se ao controle populacional de animais, bem como sobre a prevenção e o controle das zoonoses no município de Julianópolis. Da análise, o projeto de lei se mostra resguardado pela iniciativa do chefe do Poder Executivo, pois é concedida a ele a competência de aferir a conveniência e a necessidade, e bem como deflagrar e fundamentar o processo criativo dos projetos de lei, para após remeter à Câmara Legislativa. O texto do projeto de lei dispõe sobre a criação da Lei 430/2021, que regulamenta o controle populacional de animais sob a prevenção e controle das zoonoses. Do voto. Por todo o exposto, a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade de boa técnica legislativa e, no mérito, também deve ser acolhido, razão pela qual, dentro do campo de análise da presente comissão permanente, opina-se pela aptidão do projeto de lei 430/2021. Relatora Eliana Aguilar. Parecer da comissão. A Comissão Permanente de Economia e Finanças, em sessão, opinou unanimamente, após análise do projeto apresentado, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto 430/2021. É o parecer. Relatora Eliana Aguilar. Acompanha o voto da relatora, vereador Luiz Estevam e vereador Igor Gatti. Projeto de Lei 458/2022, que cria o cargo de fiscal de tributos, determina o número de vagas, atribuições e dá outras providências. Prefeitura Municipal de Julianópolis, projeto de lei 460/2022, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 345/2015, em conformidade com a Lei Federal 13.824/2019. Prefeitura Municipal de Julianópolis, projeto de lei 461/2022, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Julianópolis. Projeto de lei número 462/2022, Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2023. Prefeitura Municipal de Julianópolis, projeto de lei 463/2022, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil. Prefeitura Municipal de Julianópolis, projeto de lei 464/2022, dispõe sobre a aplicação dos recursos provenientes do ICMS Verde do município de Julianópolis, Estado do Pará. Prefeitura Municipal de Julianópolis, projeto de lei 465/2022, dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal e procedimentos de inspeção sanitária de produtos de origem animal e vegetal, revoga a Lei Municipal nº 304/2011. Prefeitura Municipal de Julianópolis,
Projeto de Lei 466/2022, que dispõe sobre a contribuição de iluminação pública e autoriza o município de Julianópolis a celebrar convênio com a Equatorial Pará, para a cobrança da referida contribuição. Projeto de Lei 467/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a confessar e parcelar débitos oriundos do fornecimento de energia elétrica e de iluminação pública junto à Equatorial Pará. Em discussão, a indicação de número 050/2022 da excelentíssima senhora vereadora Eliana. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez com essa indicação que eu peço para que seja ensinado nas escolas sobre educação no trânsito. Eu acredito que quando nós realmente investimos nas nossas crianças, que é o nosso futuro, estaremos nas mãos dele no amanhã, nós temos sim como avançar no nosso município onde a gente estiver. Então, por isso, eu conto com a aprovação de todos os meus colegas vereadores. Continua em discussão. Bom dia a todos. Sem sombra de dúvida, vereador, é um projeto importante. A gente sabe que as grandes cidades em desenvolvimento, as grandes cidades que conseguiram se desenvolver, o trânsito sempre foi um dos fatores para que isso acontecesse. A gente tem um município vizinho aí que eu particularmente considero referência, que é Paragominas, no trânsito. Então, sem sombra de dúvida, através da educação, da conscientização, e nada melhor do que isso iniciar lá nas nossas crianças, né, nas escolas, que podem estar se replicando e sendo multiplicadores da importância de um trânsito seguro no município. Não só pela questão da saúde, da proteção, mas pelo município em si. O município com o trânsito, né, que funcione realmente, que tenha ali, que a população atenda às regras de trânsito, uso de capacete, uso de proteção, eles são municípios que são referências, inclusive para investidores que querem vir para municípios para estarem investindo. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, colocarei em votação. Em votação, a indicação de número 050/2022, da excelentíssima senhora vereadora Eliana. Os senhores vereadores que for favorável, permaneçam sentados. Está aprovado. Em discussão, o requerimento de 011/2022, do excelentíssimo senhor vereador Jarles. Esse requerimento é em função já desse período agora já de final de ano. A gente está com algumas pautas importantes para serem votadas e devido à quantidade de sessões que ainda faltam, né, presidente? Então, se fez necessário, porque são projetos que a gente entende que precisam ser aprovados esse ano ainda. A gente sabe que as legislações já são instrumentos, né, para poder dar suporte para a gestão pública estar podendo lançar mão de algumas questões que precisam de autorização legislativa, que precisam de previsão legal. E aí, esse projeto, especificamente, sobre a questão do Código Fiscal de Tributos, é um projeto que ele visa dar suporte para que o município possa fazer o convênio com a Receita Federal, para que possa ter capacidade de arrecadar 100% dos ITR. E aí, dentro desse convênio da Receita, essa necessidade de que tenha dentro do quadro de funcionários da Prefeitura um fiscal de tributos. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, colocarei em votação. Em votação, o requerimento 011/2022, do excelentíssimo senhor vereador Jarles. Os senhores vereadores que for favorável, permaneçam sentados. Está aprovado. Em discussão, o requerimento de 012/2022, do excelentíssimo senhor vereador Jarles.
A exemplo do outro requerimento agora, outro requerimento também que é importante, esse especialmente com relação a seria empréstimo junto ao Banco do Brasil. Existe um projeto do Poder Executivo que visa fazer alguns investimentos, em especial no bairro Palmeiras, e aí precisa dessa autorização legislativa para poder estar fazendo tratativa junto ao banco, no intuito de conseguir alguma linha de crédito para que isso seja possível. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, colocarei em votação. Em votação o requerimento de número 012/2022, do excelentíssimo vereador Jarles. Os senhores vereadores que for favorável, permaneçam sentados. Está aprovado. Em discussão, o requerimento de número 013/2022, do excelentíssimo vereador Eide. Bom dia a todos. Só complementar um pouco as palavras que o vereador Jales falou. Quando botamos aqui requerimento para dispensar pareceres, é só para dar uma celeridade no processo, nada mais do que isso. Todas as leis estão sendo respeitadas, todos os projetos que estão sendo pedidos, a dispensa de pareceres, estão totalmente dentro da lei, e só a nível de esclarecimento à população. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, colocarei em votação. Em votação, o requerimento de número 013/2022, do excelentíssimo vereador Eide. Os senhores vereadores que for favorável, permaneçam sentados. Está aprovado. Em discussão, o requerimento de número 014/2022, da excelentíssima senhora vereadora Eliana. Bom dia mais uma vez. Alguns vereadores fizeram alguns requerimentos em relação a alguns projetos. O meu é o 465, que dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal e procedimentos de inspeção sanitária de produtos de origem animal e vegetal. Então, é uma forma da gente estar dando celeridade aos processos, porque esse projeto, em especial, nós queremos incentivar os nossos produtores, os nossos agricultores, para que eles estejam vendendo seus produtos. Mas sem o selo, que é o que o projeto está oferecendo, fica difícil a comercialização desses tais produtos. Então, sendo assim, eu acredito que a gente, dando celeridade na aprovação desse projeto, nós vamos estar também fomentando a economia do nosso município, ajudando os nossos produtores rurais, principalmente os produtores pequenos, que tanto necessitam que essa lei realmente seja aprovada. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, colocarei em votação. Em votação, o requerimento de número 014/2022, da excelentíssima senhora vereadora Eliana. Os senhores vereadores que for favorável, permaneçam sentados. Está aprovado. Em discussão, o requerimento de número 015/2022, do excelentíssimo vereador Givaldo. Bom dia, senhor presidente, a mesa, demais vereador. Senhor presidente, esse projeto foi entrado aqui na Câmara, foi mandado para nossas comissões e lido por todos os pareceres, e na urgência e emergência hoje de passar esse projeto, a gente está entrando com esse requerimento para que esse projeto seja aprovado de suma importância para o nosso município. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, colocarei em votação. Em votação, o requerimento de número 015/2022, do excelentíssimo vereador Givaldo. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Está aprovado.
Em discussão, o requerimento de número 016/2022, do excelentíssimo vereador Eiden. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Em votação, o requerimento de número 016/2022, do excelentíssimo vereador Eiden. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Está aprovado. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei de número 430 de 2021, controle das zoonoses do nosso município. Bom dia. Bom dia a todos mais uma vez. Esse projeto, como a vereadora Eliana colocou, ela pediu para dispensar o parecer, colocou muito bem. É sobre a criação... Sobre a criação de uma lei sobre o controle populacional de animais, bem como a prevenção e controle das zoonoses do nosso município. Em reunião das comissões, acompanhando o parecer jurídico, decidimos pela aprovação do mesmo, por se tratar de um projeto totalmente legal. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, colocarei em votação. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei de número 430 de 2022, controle das zoonoses do município de Julianópolis. É em primeira votação. Não, esse é o parecer mesmo. É o parecer mesmo. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Está aprovado. É parecer. Em discussão, o parecer da Comissão de Saúde ao projeto de lei de número 430 de 2021, das zoonoses. Esse projeto é um projeto de lei de extrema importância, de muita necessidade no nosso município, porque a gente vê aí muitos animais soltos na rua, sem dono. Então, esse projeto visa combater esse grande problema que o município enfrenta. Então, na reunião de comissões, eu, com meus demais colegas, unanimemente, após ler o projeto, optamos, sim, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnico-legislativa. Aprovamos e acompanhamos o parecer jurídico. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, colocarei em votação. Em votação, o parecer da Comissão de Saúde ao projeto de lei de número 430 de 2021, zoonoses. Os senhores vereadores que for favorável, permaneçam sentados. Está aprovado. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei de número 461 de 2022, Sistema Municipal de Cultura. Mais uma vez, bom dia. Projeto de lei trata-se da criação do Sistema Municipal de Cultura e, mais uma vez, em reunião das comissões, obedecendo o parecer jurídico, votamos pela legalidade e aprovação do mesmo. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, colocarei em votação. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei de número 461 de 2022, Sistema Municipal de Cultura. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Está aprovado. Em discussão, o parecer da Comissão de Economia e Finanças ao projeto de lei de número 461 de 2022. Esse projeto, sem sombra de dúvida, ele vai servir de instrumento, né,
para que possa nortear algumas ações da cultura do nosso município, né, dando suporte. Nós, da Comissão de Economia e Finanças, reunimos e unanimamente aprovamos pela Constituição, pela legalidade. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, colocarei em votação. Em votação o parecer da Comissão de Economia e Finanças ao projeto de lei de número 461/2022. Os senhores vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados. Está aprovado. Em discussão, o parecer da Comissão de Cultura ao projeto de lei de número 461/2022. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia aos demais presentes. O parecer aqui da Comissão de Cultura, Turismo e Desporto é favorável que dê continuidade ao projeto. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, colocarei em votação. Em votação o parecer da Comissão de Cultura ao projeto de lei de número 461/2022. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Está aprovado. Em primeira discussão, o projeto de lei de número 458/2022 cria o cargo de fiscal de tributo. Não havendo quem queira discutir, colocarei em primeira votação. Em primeira votação, o projeto de lei de número 458/2022, que cria o cargo de fiscal de tributo. Os senhores vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados. Está aprovado. Em primeira discussão, projeto de lei de número 460/2022, que altera da lei de número 345/2015. É o número 460/2022, que altera a lei de número 345. Vai discutir não, né? Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Em primeira votação, o projeto de lei de número 460/2022, que altera a lei de número 345/2015. Os senhores vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados. Está aprovado. Em primeira discussão, o projeto de lei de número 462/2022, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2023. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Em primeira votação, o projeto de lei de número 462/2022, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2023. Os senhores vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados. Está aprovado. Em primeira discussão, o projeto de lei de número 463/2022, operação de crédito junto ao Banco do Brasil. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Em primeira votação, o projeto de lei de número 463/2022, operação de crédito junto ao Banco do Brasil. Os senhores vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados. Está aprovado. Em primeira discussão, o projeto de lei de número 464/2022, aplicação de recursos do ICMS Verde. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Em primeira votação, o projeto de lei de número 464/2022, aplicação de recursos do ICMS Verde.
Os senhores vereadores que foram favoráveis, permaneçam sentados. Está aprovado. Em primeira discussão, o projeto de lei de número 465, 2022, Serviço de Inspeção Sanitária. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Em primeira votação, o projeto de lei de número 465, 2022, Serviço de Inspeção Sanitária. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Está aprovado. Em primeira discussão, o projeto de lei de número 466, 2022, que celebra convênio com a Equatorial. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Em primeira votação, o projeto de lei de número 466, 2022, que celebra o convênio com a Equatorial. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Está aprovado. Em primeira discussão, o projeto de lei de número 467, 2022, confessa parcelamento de débito oriundo do fornecimento de energia elétrica e iluminação pública. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Em primeira votação, o projeto de lei de número 467, 2022, que confessa e parcela débito oriundo do fornecimento de energia elétrica e iluminação pública. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Está aprovado. Está franqueada a palavra aos seletíssimos senhores vereadores. Como que não há inscrição, eu quero aqui só complementar a presença de todos, nossos amigos ali do Sapucaia, o Arnaldo, sua filha, nossos assessores, nossa secretária, nossa assessora jurídica, senhores vereadores. E convoco todos os vereadores para uma sessão extraordinária às 14 horas. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. E comissões, viu, senhores vereadores?